Provérbios capítulo 20, versículo 25. Na edição revista atualizada diz assim: laço é para o homem o dizer precipitadamente, é santo. Isso eu refleti depois de fazer o voto. Na linguagem de hoje, diz dessa forma: pense bem antes de prometer alguma coisa a Deus, pois você poderá se arrepender depois. Uma outra linguagem, chamada linguagem contemporânea, diz assim: o juramento impensado é uma armadilha. Cuidado, mais tarde você vai querer se livrar. Então vejam só. Vamos ver o provérbio em duas partes, né? A introdução, tá certo? A primeira parte, na verdade, né? Que diz assim: laço é para o homem o dizer precipitadamente, ou é uma armadilha falar algo de forma precipitada, ou prometer algo precipitadamente. Então esse provérbio vai advertir contra tomar decisões importantes ou fazer promessas de maneira apressada e impulsiva. E a gente de vez em quando está fazendo isso. Promete, depois para pensar: eita, eu não devia ter prometido, e agora eu tenho que manter minha palavra. E às vezes você vai se atrapalhar todinho, vai ter dificuldade para poder até fazer as suas outras tarefas, cumprir as suas obrigações, e você vai ter que cumprir em relação a terceiro. Só que aqui ele está falando com relação a Deus, né? Pense bem antes de prometer alguma coisa a Deus. Então aqui significa fazer uma promessa ou um voto, né? Fazer uma promessa ou um voto. O provérbio alerta que fazer isso de forma precipitada pode resultar em situações constrangedoras ou até problemáticas. Porque é importante pensar cuidadosamente e considerar, meus irmãos, as implicações das nossas promessas e das nossas decisões antes que a gente prometa. Então, as pessoas, na maioria das vezes, tomam o quê? Fazem compromisso e tomam compromisso de forma precipitada, de forma impulsiva. Aí depois se arrepende, porque não vai cumprir aquilo que prometeu que iria fazer. Então, nós, quando formos fazer promessas, e aí eu estendo não só a Deus, a qualquer pessoa, né? A Deus muito mais preocupação tem que ter. Mas em relação a qualquer outra pessoa, é importante a gente compreender que há responsabilidades e consequências nos nossos atos, nas nossas decisões. Isso vai comprometer muitas vezes a seriedade de um relacionamento. Porque o que é que acontece? Do outro lado, a pessoa está na expectativa, né? Já que você prometeu o que ia fazer, ela fica descansada e não quer, vamos dizer assim, não é que não quer, ela não está preocupada em ter que fazer aquilo porque você tinha prometido, que seja um auxílio num trabalho, uma atividade de escola, qualquer coisa que seja, não é? Então a gente tem que avaliar, né, as implicações de nossas palavras. E aí a pessoa faz o voto, a promessa, promete que vai ajudar. Às vezes na igreja acontece isso, a pessoa promete que vai ajudar, promete que vai auxiliar, e quando chega no dia não aparece. E você pergunta: cadê o... Não deu para fazer não. E por que você não avisou, pelo menos, que você não ia fazer? Entendeu? E isso acontece de várias formas, meus irmãos, até entre pastor mesmo. O pastor, ali entre pastores não, com pastores, né? O pastor acerta que vai vir para a igreja pregar naquele dia, quando é no dia, ele, por outro motivo, inventa desculpa e não vem. Deixa a outra igreja em dificuldade, né? E o outro pastor que convidou. Então, se diz que vai, tem que ir. Quem mandou você dar sua palavra? Fica sem moral. Eu mesmo tenho alguns amigos que são pastores que eu não confio neles.
porque das vezes que eu precisei, eles disseram eu vou, confirmaram que iriam estar presentes e não vieram. Então, para mim, eu não confio mais. Eu não convido mais. Então, muitas vezes as pessoas só pensam na consequência, né, depois de fazer o voto de compromisso. Então a gente tem que refletir antes, né? Porque tem consequências, tem implicações. E se as consequências não forem pensadas, meus irmãos, antecipadamente da sua desistência, né, de não cumprir aquele voto que você fez ou aquele compromisso que você assumiu, você vai ficar numa situação difícil. Pode chegar até receber o nome de irresponsável. Pode acontecer isso. Então esse provérbio está chamando a atenção da gente que na hora que a gente for tomar decisões, a gente não pode tomar decisão impulsivamente. Não pode tomar decisões impulsivamente. A gente tem que pensar bem nas consequências. Então, o autor desse provérbio está nos chamando o quê? A responsabilidade. E se tem uma coisa que anda junta com a sabedoria, é a responsabilidade. Pessoas sábias são responsáveis, porque elas sabem medir as consequências dos atos. Pessoas tolas não são responsáveis. Pessoas que não têm compromisso nem com elas mesmas não são responsáveis. Nem com elas mesmas. Tem gente que não tem compromisso nem consigo mesmo. É como a gente usa um termozinho. Ah, ele não tem o que perder. Então ele não tem o que perder. Se ele não tem nem a moral dele para perder porque já perdeu, então você não pode confiar em uma pessoa dessa. Tem gente que é assim. Tá certo? Então a gente tem que estar se preocupando com as escolhas que envolvem obrigações e promessas. Em qualquer área da vida. A gente tem que estar preocupado. Prometeu que vai fazer tal coisa, cumpra. Se obrigou, você não é obrigado, mas você se obriga a fazer o que você prometeu que ia fazer, então faça. Muitas vezes a gente pode até ter prejuízo, meus irmãos. Muitas vezes a gente vai ter prejuízo, porque se obrigou a fazer isso. Tá certo?